Não se esquiva de assuntos complexos que podem gerar discussões superficiais, vindo de quem assiste sem a destreza de entender a realidade da sobrevivência. Um homem recebe a notícia que tem uma herança e isso o fará voltar para sua cidade natal, que guarda muitas surpresas para além dessa herança e um reencontro brutal com o seu passado. Essa é a sinopse leve de Cangaço Novo, porque a sinopse mais visceral é a seguinte: amargurado e sem dinheiro, o Baldo volta para sua cidade de origem e entra para um bando que faz assaltos a banco no interior do Ceará. Essa é Cangaço Novo, nova série do Prime Video e adianto, uma belíssima produção nacional sobre temas mas muito interessantes. Interessantes e bem difíceis também. A estética de Cangaço Novo, aliada à narrativa poderosa e atuações impressionantes, um elenco simplesmente fantástico, é o que faz isso daqui ser muito impactante. A narrativa agarra de primeira quando propõe uma história clássica, a da volta do filho pródigo, só que envelopada em elementos muito particulares do sertão nordestino. O assunto das terras, da política e da bandidagem dominam esse meio, bem como o assunto da falta de perspectiva sobre o futuro e, sobretudo, da falta de dinheiro, de água e de oportunidades, e também de caráter da politicagem que domina aquela cidade. Não tem como não se apegar a essa história depois de reconhecer os temas tão complexos que ela traz, e além de trazer, não foge de explorá-los, de aprofundar neles, não deixa de chafurdá-los sob vários aspectos e perspectivas. Um dos temas principais, a herança, é analisado por muitos pontos de vista. Estamos diante de um homem em busca da sua herança factual, material, digamos assim, as terras que eram do seu pai, mas que acaba encontrando uma herança imaterial e que vale muito mais do que as tais dessas terras aí. Seu passado, suas irmãs e também seu destino é essa grande herança. Ora, o Baldo, sem destino, recebe uma oportunidade a partir do destino trágico de seu pai, um velho bandido da região, mas que também ajudava a cidade de Cratará a ter pelo menos um pouco de alento, como se ele fosse um Robin Hood do sertão. Junto com isso, recebe duas irmãs. Recebe uma reconexão com o seu sangue e, finalmente, como diz ali um personagem, recebe o que lhe faltava: pertencimento. Afinal, a pessoa pertence ao local onde o seu sangue está. São tantos os que saem aqui do Ceará, do Nordeste no geral, em busca de trabalho, em busca do que eles acham ser vida nas grandes metrópoles, seja São Paulo, Rio de Janeiro ou até mesmo Fortaleza, Natal, quer que seja. A pessoa é levada a se desconectar da sua origem, da sua raiz, para só assim conseguir aquilo que rege os destinos da sociedade: o dinheiro. A partir disso, a série impõe um dos seus temas mais complexos de todos: bandidagem como necessidade ou bandidagem apenas por bandidagem? O nome cangaço toma de conta. Há quem veja os cangaceiros de uma forma, sobretudo fora daqui do Nordeste, e há quem veja de outra forma, seja o cangaço da necessidade, seja também o cangaço resposta, ou por que não também a bandidagem pura. O movimento permite, mas quando se aventura por dentro da história de Ubaldo, sobretudo quando ele fala como aquela sociedade é regida por esse treco, esse tal desse dinheiro, parar na propensa pureza dessa bandidagem é reduzir demais o assunto. O roteiro da série não o reduz, investiga, incomoda, nos faz gostar de uma ação fruto de crimes e nos faz pensar que o crime vai além dessa ação, como se a única coisa que pudesse responder o mau caratismo da política fosse de fato um levante brutal contra o sistema, como foram os cangaceiros, mas também como foi o Baldo e o seu bando. Aqui há de se analisar a personagem de Norá, da brilhante Alice Carvalho. De Norá é, ao mesmo tempo, herança e herdeira. Herdeira do velho vaqueiro e herança de Ubaldo. Herança de um homem que deu as costas e, nesse caso específico, herança de um homem que deu as costas para a vida que de Norá seguiu. O emaranhado de ideias aqui domina demais e leva a pensar sobre a complexidade de se enxergar origem naqueles que saem, naqueles que deixam a terra para trás, por qualquer motivo que seja. De Norá é o fogo dessa temática, é o fogo inicial dessa história. A atuação da Alice Carvalho é impressionante. Não há uma cena que ela não tome para si, porque tinha que ser assim. De Norá é o fruto direto de quem não saiu e resolve viver todas as mazelas daquela realidade, inclusive perdendo de ver o mar que seja. E por isso ela é a pólvora
para a explosão que é a criação do bando de assaltantes de banco como resposta. Logo no primeiro episódio, em um plano longo, a atuação da Alice Carvalho chama a atenção que quem não vê tá maluco. Ela diz, esse cara é um cangaceiro pra tá dando rolê com nós? E a Alice Carvalho, nessa cena e em tantas outras, é uma força da natureza tão grande que, diferente de outras atuações, não é ela quem domina a câmera. É a câmera que se vire pra buscá-la. Você que vem atrás de mim. Não há como controlar força tão grande. Enquadramento, nesse caso, é opção, porque Dinorah e Alice são bem maiores do que pode caber em apenas uma lente. O plano abre, o plano fecha, a câmera na mão corre atrás da fera que domina aquele set. É caça e caçador, caçador e caça. Se os outros personagens olham assustados pra ela, é porque a atuação de Alice é assustadora, é avassaladora. E não só nessa cena, mas em várias, em quase todos os episódios, há Alice presente. Até nas cenas mais simples, que precisa apenas responder com um foda-se, seguido de uma cusparada, ela rouba ali. É uma cena que é do Alan Souza Lima, né? Um monólogo gigante do Alan Souza Lima, que é o Baldo, mas até no monólogo brutal dele, é Alice, Dinorah, quem vem como um ponto final, como se grandes cenas só pudessem terminar se passassem direto ou indiretamente por Alice. As principais qualidades dessa série passam diretamente pelo trabalho dela. O trabalho dela é muito impactante, e isso a gente tá falando de uma atriz que tá com tantas outras atrizes e atores interessantíssimos, um elenco maravilhoso, do qual também vou falar um pouquinho mais à frente. Mas o fato é que com Alice, nesse trabalho em Cangaço Novo, nasce uma estrela da atuação brasileira. Se não enxergar isso, é porque a lente do telescópio está quebrada ou porque a estrela é brilhante demais e acaba ofuscando. E aí, como se não bastasse, como eu vim falando, a gente tem Marcélia Cartacho no elenco, a Pacarrete, dona de um filme maravilhoso e eterno, dirigido pelo cearense Alain de Berton, e que agora nos entrega essa personagem aguerrida, como a sua Pacarrete, que é uma personagem aguerrida de outra maneira, e aqui a personagem de Cartacho é uma mulher de lutas, de outras lutas, melhor dizendo. Pacarrete queria fazer arte no sertão. E agora Cartacho escreve, né, desenha essa personagem que quer trazer água pro sertão. Pelo menos isso, ou seja, o básico. Enio Cavalcante entra nesse rolê, fazendo Jeremias, que se fosse pra definir seria o cangaceiro novo, só que já clássico. A brutalidade e o coração andam juntos. A boa fé e a má fé também. Esse personagem é muito interessante, porque é um personagem que pode ser levado de chacota, mas ao mesmo tempo entende tudo que tá acontecendo, todas as minúcias do que tá acontecendo ali, e também representa todas essas minúcias. Representa o cara, assim como o Lampião que usava suas moedas, ele usa aqui as suas tatuagens. Bem como havia o cangaceiro que ia lá e rasgava o bucho, também tem aquele que agradece por ter sido salvo. Jeremias é recompensado com tragédia, mas também é recompensado com uma amizade intensa que lhe salva tantas vezes, ao passo que tenta salvar a si mesmo e de quebra a cidade de Cratará. Tainá Duarte complementa esse elenco, fazendo uma personagem que não fala, né? Não fala, mas fala demais. E aí ela traz um lado um pouco mais emocional pra essa história e com uma intensidade diferente. Não é a intensidade de Norá, né? A personagem de Tainá tem uma intensidade contida, inclusive muito útil na segunda metade da primeira temporada. Essa primeira temporada tem duas metades muito óbvias, assim. O que tá dirigido por um, o que tá dirigido por outro, no caso o Fábio Mendonça e o Ali Muritiba, coisa que eu vou falar daqui a pouco. E essa segunda metade, a personagem da Tainá Duarte, esse rompante, literalmente calado que ela traz para cenas, faz mais uma vez a câmera ter que correr atrás, o plano abrir, exerce um poder enigmático naquela história, para que a gente entenda que é difícil muitas vezes compreender toda aquela situação, todos aqueles traumas, todas aquelas situações, se a gente não tiver alguém jogando luz, falando por, né? A personagem de Tainá é um resultado muito disso. Alguém precisou falar por ela sobre o que ela viveu, para que o Baldo, nesse caso, se conectasse com aquela história. Enfim, destrinchado o tema herança e bandidagem, agora é vez de falar sobre o sertão. O sertão aqui é personagem, mas também fantasia nesse caso. Cratará existe e não existe ao mesmo tempo. É do interior do Ceará, mas parece com várias cidades do interior nordestino. E vem mostrar justamente que nenhuma fantasia, nenhuma criação vai conseguir exagerar. O que já é exagerado por natureza. Cratará é exageradamente roubada pela política. É exageradamente pequena a ponto de parecer perdida nos grandes assuntos da vida, a não ser quando
quando tem um assalto cinematográfico ao banco. E se ela é tão pequena assim, imagina então quem tá dentro dela. Por isso a câmera busca tantos aspectos, tantos detalhes, tantas definições. Vai desde a senhora religiosa, líder de uma luta, passa pela bandidagem e termina lá no velho que conserta ventilador. Porque tudo isso tá em todas as cidades aqui do interior, cara. A câmera busca tantos aspectos porque, pra quem vê do mapa, o nome Cratará, né, o nome de uma cidade, escrito pequenininho ali entre várias outras cidades, não vê história. Como nos ensinou Bacurau, não vê museu. Então a série se põe, portanto, como esse passeio por uma cidade que representa diversas outras. Nos pontos positivos e nos pontos negativos também. Cratará, a cidade fictícia do interior do Ceará, não tem nada de fictícia. É o sertão do Nordeste inteiro ali. É resistência quando mostra lá o arraial. É resposta quando mostra a relação com aqueles que trazem o mínimo para aquela cidade. É luta quando olhamos para o verme faminto que mora dentro do coração de Dinorás e Ubaldos. É uma cidade de muitos sotaques, porque representa uma região. Não representa apenas uma realidade. Representa uma ideia. Tem sotaque do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí, onde quer que seja. Fala boy, fala macho e fala mano, porque ela é um todo nordestino condensado pra caber nessa história. Quem é daqui sabe, quem é daqui sente. Quem é de fora acha que é tudo igual, mas não é. Cratará é um quadro, uma Babilônia, uma miscelânea perfeita de tudo que acontece numa cidade do interior nordestino, que pra fora só tem um arquétipo, mas Cratará mostra os muitos arquétipos que nós temos, os muitos estilos e as muitas vidas que a gente vê passar para quem tem a chance de visitar e conhecer um pouco mais daquela realidade. Ali Muritiba e Fábio Mendonça dirigem vários episódios. Fábio Mendonça vem assinar os episódios que equilibram mais a ação com o drama, e o Ali Muritiba vem colocar tragédia, né, na contação dessa história. Eu falei tanto de tragédia ao longo da resenha e a culpa é desse cara. Boa parte do que a gente sente nesse momento é a mão do Ali Muritiba ali na condução daquela história. Ferrugem e Deserto Particular são dois filmes dele que são exemplos disso. Ferrugem é um filme que abre com uma tragédia e ele constrói todo o filme em cima disso. Deserto Particular é uma tragédia anunciada o tempo todo a partir de uma vida que não se aceita ser vivida. Ao passo que tem amor, também tem dor. É um filme muito dúbio nesse sentido. E isso está aqui também em Cangaço Novo. A direção do Fábio traz a correria e os conflitos iniciais, né? Organiza o tabuleiro, digamos assim. Ali Muritiba bagunça, destroça. Fábio traz ação, enquanto que Ali Muritiba traz reação, isto é, a consequência dessa ação. Ele quebra o ritmo para gerar dissonância. Seus episódios apostam no sentimentalismo porque precisa falar de perda, precisa falar do resultado de tanta bandidagem. Fala-se nesse caso sobre herança, só que agora da herança da herança. A herança de uma vida de crime, a herança de um roubo, a herança de outro tipo de roubo. O Furacão Alice tem sua atuação levada para dentro do peito. Se antes ela explodia, cuspia, colocava para fora e etc., chamava os outros de saco de bosta, ou seja lá o que for, agora ela implode. Chora muitas vezes quando não cai nem lágrima. Se deita no oceano como se o mundo a abraçasse, mas ao mesmo tempo ela tá se libertando de outros tipos de dores. A direção dos últimos episódios coloca o Baldo mais perdido do que no começo, e a série se conclui dizendo: calma, calma, tem mais história por vir. Cratará ainda tem muitas coisas a serem debatidas. A estética arrancada dos filmes de Glauber Rocha misturada ao digital, usando muito a luz natural e dessaturando o que sempre entendem como quente, é para mostrar toda a frieza daquele protagonista diante de situações complexas, seja roubar um banco, seja abraçar uma irmã. A quentura da terra, da região, o nosso sol, tá no suor nesse caso. A cor fica por conta dos pouquíssimos momentos de paz. E assim, a fotografia de Cangaço Novo é insólita quando se pensa um filme nordestino. Ela é crua porque é quase preto e branco, para nos fazer sair do lugar comum de pensar que, porque há sol, há tudo, há alegria, há vida. Não, nem sempre, cara. Senão tava tudo resolvido por aqui. E Cangaço Novo brinca com essa estética batida do sertão, inverte no caso, para nos colocar em um cenário que estranha até quem é de dentro, até quem é de casa. Porque, de novo,
Cangaço Novo é pra incomodar. Não se esquiva de assuntos complexos que podem gerar discussões superficiais, vindo de quem assiste sem a destreza de entender a realidade da sobrevivência. Como diz o próprio Baldo, não é hora mais de sobreviver, agora a gente vai viver. Ao mesmo tempo é uma série sobre regresso, sobre origens. Há como fugir do que somos, diante do que nossa terra nos pediu pra ser? Há como fugir dessa nossa terra e não levar nem um bocadinho de areia conosco? O Baldo diz que talvez não. De ignorar fica porque com certeza não dá. Cangaço Novo é ação, é aventura, é a série do Cabo do Mal contra o Astista, que geralmente a gente vê vindo de fora, aplaude e tudo mais. Só que essa é nossa, é minha, é daqui, é de bem ali assim. Se não fosse, o elogio de muitos já estaria pronto antes mesmo de dar o play. Pra quem não entende como o bem ali assim tem vários problemas, herança de outros problemas, que são por sua vez herança de mais outros problemas, não entende que muitos assuntos aqui precisam mais ser debatidos do que taxados, do que encerrados. Há quem não entenda a atitude do delegado no começo e menos ainda no final, mas não entende porque quer taxar, categorizar, enfiar dentro de um local, de uma caixa e passar um rótulo dizendo bandido. Quem não persegue o caminho da herança, da herança, da herança, quem não percebe esse elo histórico, geracional e problemático, sobretudo do ponto de vista político, não vai conseguir entender as viradas, não vai conseguir entender que não é sobre rótulo, não é sobre bandido ou mocinho. Como eu disse, se fosse de fora seria ouro, né? Reluzente e tudo mais. Eu tenho certeza que há quem pense que Carcará pega, mata e come porque quer matar e não porque tem fome. Mas se vier de fora, tudo bem. A bandidagem é estilo, é estética, é crítica. Cangaço Novo é muito mais do que isso. É real e mentira ao mesmo tempo. É cinema, muito mais do que muitos dizem ser.